O Tribunal de Justiça do Paraná absolveu um acusado de concorrer para o crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que define o crime de transporte ilegal de arma de fogo, sob fundamento de que ele não efetuou o efetivo transporte da arma. O Ministério Público do Paraná interpôs recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça, dando provimento a esse recurso ministerial, reassentou o entendimento de que é possível a participação acessória nesse crime em questão. É natural que assim seja. Aquele que, mesmo não tendo praticado a conduta executória de transportar o armamento sem autorização legal, poderá sim incidir nas penas do crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, combinado com o artigo 29 do Código Penal, que trata do concurso de pessoas, desde que ele tenha realizado qualquer conduta contributiva para esse delito. Esse posicionamento, acolhido no recurso especial do STJ, ele está em perfeita consonância com a melhor doutrina e está ajustado às teorias acolhidas pela nossa legislação penal. Conforme o artigo 29 do Código Penal, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. Portanto, o que determina a responsabilização ou não de quem de algum modo contribuiu para a ocorrência do delito é a sua culpabilidade pelo fato. Há, portanto, sob um enfoque objetivo, que é o critério adotado pela chamada teoria restritiva de autor, a figura do autor ou coautor, que é aquele que executa efetivamente a conduta incriminada no tipo penal, e a figura do partícipe, que é quem realiza uma ação qualquer que não é típica, não é descrita no tipo legal, não está prevista naquela descrição legal do crime, mas é, de alguma forma, contributiva para o delito. A chamada contribuição externa para o delito. Na hipótese do crime de transporte ilegal de arma de fogo, por exemplo, é autor ou coautor aquele que de fato leva consigo em seu veículo ou em sua posse num transporte coletivo, que seja, o armamento. E é partícipe aquele que, por exemplo, planejou ou que prestou informações indispensáveis ao primeiro. E ambos, tanto o autor quanto o partícipe, incorrem no mesmo e único crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, em razão da teoria unitária ou monista adotada pelo nosso Código Penal. Assim, para considerar o partícipe responsável e impor-lhe as penas do crime, é preciso apenas que 1. A sua ação tenha relevância causal, ou seja, que ela tenha alguma importância, seja essa contribuição material, seja ela moral, ela tem que ter alguma significação para a produção do evento criminoso. Segundo, que esse partícipe haja com vínculo subjetivo com o executor material do delito, isto é, que ele tenha o mesmo dolo do autor material, composto pela consciência mais vontade, o elemento cognitivo e o elemento volitivo do dolo. Enfim, ele atua com o ânimo de contribuir na conduta de terceiro, ou seja, daquele que efetivamente executou o transporte da arma de fogo sem estar autorizado a tanto. Tá? E por fim, em razão da adoção da culpabilidade como fundamento da punibilidade dos participantes, e porque o nosso Código Penal acolheu a denominada teoria do domínio do fato de origem finalista,
não é a posição de autor ou de partícipe sob o aspecto objetivo que determinará necessariamente uma pena mais grave ou menos grave. Ou seja, para efeitos de imposição e graduação da pena, no nosso sistema penal não tem maior relevância essa distinção conceitual entre autor e partícipe. A pena do partícipe, no sentido daquele cuja conduta não é a de executar materialmente o delito, mas de mera conduta contributiva, poderá sim, eventualmente, ser igual ou até maior do que a pena do autor material do crime, desde que a sua culpabilidade, enquanto juízo de censurabilidade pelo fato, for maior ou igual àquela do executor. E isso, repito, por conta da adoção da mencionada teoria do domínio do fato. Assim, por exemplo, se o partícipe, embora tenha praticado conduta diversa daquela realizadora da ação nuclear do tipo, foi quem planejou o crime, decidiu a data da sua realização, determinou a forma da execução, o momento da execução, escolheu quem participaria ou não participaria da empreitada criminosa e assim por diante, ele se apresenta como um verdadeiro líder dos agentes concorrentes. A sua culpabilidade, então, pode se mostrar até mais acentuada do que a do próprio executor material, que, por exemplo, foi selecionado ocasionalmente de última hora para participar do crime, ou estava até cumprindo ordens daquele que figura sob o aspecto objetivo como mero partícipe. Por isso, há inclusive uma certa divergência doutrinária a respeito do próprio conceito de autor e partícipe. Há quem prefira classificar também como autor aquele que, embora sem participar da efetiva execução, tenha o controle da empreitada criminosa, ou seja, tinha o domínio do fato.